Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Belim e vamos para a nossa terceira videoaula, do curso de Gestão de Projetos, e hoje nós vamos abordar o ciclo de vida do projeto, seguindo lá aquele nosso planejamento inicial. Nossa terceira videoaula, no entanto, a nossa segunda videoaula de conteúdo, Começamos aí na videoaula passada, abordamos os conceitos iniciais dos projetos. E hoje, dando sequência a esses conceitos iniciais, vamos abordar um pouquinho aí o assunto que é o ciclo de vida. Só para contextualizarmos, ciclo de vida, como a própria palavra já leva e já induz a um entendimento, é todo aquele período compreendido entre o início, a ideia inicial e a conclusão desse projeto. E é um ciclo porque naturalmente são atividades que acabam se repetindo. Nós vamos ver aqui que principalmente dentro da fase de planejamento e execução, nós temos aí algumas atividades que talvez não se repetem, não seja a melhor definição, mas que são executadas de forma cíclica. Assim como todo o projeto, ele envolve aí um período. Ciclo de vida também é importante frisar porque ele está dentro de um início e fim, um dos atributos importantes de projeto que nós abordamos aí na nossa videoaula passada. Então, o ciclo também diz respeito a isso, o início, o desenvolvimento e o fim, ou seja, data de início e fim. Já retomamos um pouco aí o conhecimento da aula passada, então vamos lá. Nós vamos seguir o mesmo esquema, eu vou sempre projetar, deixar em destaque nos primeiros segundos o slide que está sendo projetado aqui atrás de mim, para que vocês possam acompanhar, mas não precisa se preocupar, de novo, só reforçando, em ficar lendo aí, porque o nosso objetivo é realmente conversar, até porque todo esse material está disponível, você pode fazer o download dele. Mas vamos lá. Iniciação. Todo projeto começa exatamente com essa fase da iniciação, que é o quê? É a primeira etapa do ciclo de vida desse projeto. Então, nós podemos dizer que essa fase de iniciação ela é conceitual, e às vezes até difícil de você distinguir na prática da fase do planejamento. Essa fase inicial seria uma fase muito mais de elaboração de ideias, aquele momento onde surge uma necessidade e você começa a organizar as ideias. Então você iniciou um novo projeto, mas ainda num campo conceitual. É aquele momento onde as necessidades são identificadas, e são traduzidas para uma situação problema. Esses são conceitos abordados em diversos conteúdos, Podemos citar aí também que o próprio conceito de sistemas de informação se enquadra dentro dessas características, que é você, antes de sair resolvendo alguma coisa, entender o que você tem que fazer. Parece extremamente redundante e até desnecessário de dizer, mas é importante, porque às vezes as pessoas naquela anseio de resolver o problema, saem fazendo e sequer pensa ou para para entender naquilo que realmente tem que resolver. Então essa fase de iniciação, ela seria isso, essa fase de começar, de pensar o problema e traduzir esse problema para uma situação. Bom, continuando, vamos avançando um pouquinho aí para a próxima etapa, que é o planejar. Planejamento. A gente costuma sempre dizer, isso não é uma fala somente minha, mas acho que de todas as pessoas que trabalham com projetos, com planejamento, que é a parte mais importante de um projeto. É aquela parte onde você deve despender o maior tempo possível, porque quanto mais tempo você despender para o planejamento, menos tempo você vai gastar depois, ou pior, do que gastar tempo com a execução é normal. O problema é quando você começa a perder tempo pela falta de planejamento. Pela falta de ter previsto todas as situações e incorrer em retrabalhos, em voltas, para começar de novo toda a estrutura. Então o planejamento, ele envolve muitas etapas, onde você pensa em tudo, é onde você equaciona tudo, onde você coloca tudo
né, de uma forma muito clara e objetiva, né? O planejamento ele não envolve suposições, né? Ele trabalha com fatos, né? Então, quando eu estou planejando, eu estou de fato colocando, né, no papel, papel é modo de dizer, né? Mas ou seja, aí no seu software de planejamento de projetos, na sua planilha, ou que seja num papel, o importante é que haja esse planejamento, né, para que você depois possa seguir esse planejamento. Porque também não adianta nada você estabelecer um planejamento muito bem feito e na hora da execução deixar ele de lado, né, e fazer outra coisa, ou não seguir aquilo que foi planejado. Daí a importância da fase de controle, né, que nós também vamos abordar aí ao longo dessa nossa videoaula, já até falamos um pouco antes, mas que também sempre voltaremos ao mesmo assunto. Bom, então frisamos ainda, o planejamento é a parte mais importante desse ciclo. Detalhamento de metas e objetivos, né? Então, quais são as metas, quais são os objetivos desse projeto? Né? O que eu quero alcançar com esse projeto? Isso é importantíssimo de ficar claro, porque se eu não tenho ainda muito bem definido, nem eu sei ao certo o que eu quero, quais são as minhas metas e os meus objetivos, não tem chance alguma desse projeto funcionar. Eu preciso ter isso de uma forma muito bem definida. Esse momento de planejamento também naturalmente envolve a definição do gerente de projeto, as atividades, a estruturação analítica, né, desse projeto. Nós vamos falar especificamente depois sobre estrutura analítica de projetos, né, mas só dando uma ideia, é bem a organização desse projeto, a organização em etapas, né, do que tem que ser feito, né, para que toda a equipe tenha esse conhecimento. Não é só o gerente de projeto que tem que conhecer o que deve ser feito, toda a equipe envolvida no projeto deve conhecer o que tem que ser feito. Então, isso faz parte do planejamento e acompanha o projeto ao longo de todo o seu ciclo. A programação das atividades necessárias no tempo disponível, né? Então, se você trabalha com uma única equipe de projeto em um único projeto, né, isso se torna um pouco mais fácil, porque todos os seus recursos estão disponíveis para um único projeto. No entanto, na prática, né, no mercado, a gente sabe que isso praticamente não existe, né? As equipes são multidisciplinares e existem múltiplos projetos acontecendo paralelamente, e às vezes um único gestor de projeto, né, trabalha com vários projetos ao mesmo tempo. Então você imagina conseguir controlar tudo isso se não houver um planejamento e um controle eficiente. A determinação dos resultados tangíveis, né, isso é importantíssimo, faz parte naturalmente, né, dos objetivos, né, mas o que é tangível, quer dizer, o que de fato eu consigo alcançar e o que é mensurável, né, são metas realísticas, né? O gestor de projetos sempre tem que trabalhar com as metas reais, né? Eu tenho o meu planejamento, mas dentro desse planejamento, assim, o que é factível, o que de fato eu consigo fazer com os recursos que eu tenho. Senão vira aquelas conversas um tanto quanto de doido, né? Que é assim, você promete um monte de coisa e depois não entrega nada. Isso é muito pior, né? Porque você gera expectativa, você cria expectativa no cliente e depois não entrega, né? Então o resultado disso é muito pior do que você ter um planejamento realista e jogo aberto. Isso é possível fazer, isso não é possível fazer, né? Isso eu estou falando em qualquer contexto, dentro das empresas é a mesma coisa, né? Porque assim, a partir do momento que você assumiu um compromisso e falou que vai entregar uma determinada coisa, você será cobrado por isso, né? Então muito cuidado ao sair falando que é possível, em quanto tempo isso vai ser possível, né? Tenha certeza de que o seu planejamento, as suas metas, elas são baseadas em resultados tangíveis. Programação e aprovisionamento de recursos humanos. O gestor de um projeto, a fase de planejamento do projeto também envolve o pensamento e o planejamento de recursos humanos, ou seja, pessoas, né? Pessoas que são sempre as partes mais importantes em qualquer situação e que às vezes são relegadas, né? É um erro às vezes acabar esquecendo na parte do planejamento dos recursos humanos. Você pensa em equipamentos, você pensa em recursos materiais, investimentos e esquece de planejar as pessoas,
né? E sem pessoa nenhum projeto funciona, porque todos dependem, né, da parte humana, desse recurso humano, a mão de obra especializada que vai fazer com que esse projeto de fato aconteça, né? Então eu preciso pensar quantos profissionais eu vou envolver nesse projeto, quais são as habilidades e os conhecimentos que esses profissionais precisam ter, né? Se eu vou aproveitar profissionais que eu já tenho na equipe, né, se eles já têm esse conhecimento, ou se eu vou ter que capacitá-los primeiro para que depois eles possam participar do projeto, né, se eu vou ter que contratar novos profissionais. Então tudo isso envolve um planejamento. Pode ser que eu tenha que contratar um determinado profissional daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, dependendo da duração do seu projeto. Mas isso já tem que ser previsto, porque de repente o nível de conhecimento que você precisa não está disponível de uma forma tão tranquila no mercado. E você vai demorar um tempo para conseguir isso. Então tudo isso faz parte do seu planejamento, porque você pode ter todos os recursos, não tem quem faça, o seu cronograma já começa a ficar prejudicado. Então, notem, tudo é interligado, né? Não existem fatores isolados e soltos dentro de um planejamento, né? Tudo envolve, né, uma amarração e uma sequência lógica, né? Daí a importância, né, e o nome que se dá de ciclos, de projetos. Partindo para a fase de execução, é de fato onde o projeto é colocado em prática. Eu já estou falando, é execução, ou seja, é o momento onde eu faço, é o momento onde ele acontece, onde eu pego todo aquele planejamento e coloco em prática, mas o que foi planejado. É muito comum também esse tipo de erro e de desvio em projetos, em corporações, mesmo na nossa vida, né? Você planeja uma coisa e faz outra. Você entrega para a pessoa um roteiro e ela faz o outro. Né? Mais ou menos igual aquela briga com o GPS, né? Com o Waze. Ele te manda ir para o lugar, você vai por outro e depois reclama que não chegou no caminho. Mas não foi o caminho que ele te disse para seguir. Então, assim, se você traçou uma rota, siga essa rota. Isso é válido para o projeto. Aquilo que foi planejado tem que ser cumprido. São necessários ajustes? Normal, isso acontece o tempo todo. Faz parte aí do replanejamento e de uma adequação de recursos, né? E isso envolve o ciclo de vida do projeto também. Mas o importante, se eu tiver que modificar alguma coisa, eu tenho que retornar para a fase de planejamento e calcular de novo, ver os impactos que essas mudanças vão trazer. Não é simplesmente sair mudando e fazendo, né? Porque tudo isso envolve os mesmos fatores: risco, custo, tempo, né? Então não é simplesmente mudar por mudar. A execução é colocar em prática aquilo que foi planejado. Então, o momento da execução, eu ativo, né, a comunicação. Então é aquele momento onde a comunicação entre os membros da equipe ela se faz muito mais intensa, muito mais ostensiva. Execução das etapas previstas, né, já falamos aí. A utilização dos recursos humanos e materiais, então tudo aquilo que eu tenho disponível para utilização no projeto vai ser alocado. Importante que nem todos os recursos são alocados, podem ser utilizados ao mesmo tempo. Então essa alocação de recursos ela também tem que ser muito bem detalhada, que eu posso ter, como falamos há pouco, pessoas trabalhando em 2, 3, 4 projetos, né? Porque de repente o conhecimento dela é muito específico de uma determinada área e ela se faz necessária em momentos específicos. Então eu preciso exatamente saber quando eu preciso dela e quando eu posso alocá-la em outro local. E isso é válido para recursos humanos e também recursos materiais. Dependendo do projeto que eu estou fazendo, eu necessito de máquinas e equipamentos específicos que eu não preciso deixar disponível ao longo de toda a execução do projeto, mas sim em momentos oportunos, em momentos específicos. Reprogramações dos projetos, como falamos também, elas são importantes, vão acontecer naturalmente. Dificilmente você estabelece um planejamento inicial e não muda mais isso ao longo de todo o tempo, mas é importante que você sempre faça essa reprogramação. O monitoramento das atividades, isso é algo importantíssimo também. Chega a ser redundante porque tudo eu falo que é importante, mas porque de fato é. Quando nós trabalhamos com projeto, o nível de detalhamento é muito grande, e todas as etapas elas são importantes. E o monitoramento das atividades é exatamente para saber
se aquilo que foi planejado está sendo executado, né? Porque senão eu corro o risco, né, de ter situações que foram planejadas, especificadas, mas que simplesmente foram ignoradas durante a execução do projeto, né? Eu vou ter falhas de execução desse projeto. E isso envolve retrabalho, isso envolve prejuízo, né, que é tudo que nós não desejamos dentro da execução de um projeto. E a análise do progresso, que é uma consequência natural do monitoramento das atividades. Então eu estabeleci um cronograma, o que está sendo executado e qual o progresso que eu venho alcançando, né? E isso me dá uma medida exata se eu estou dentro do meu previsto ou não, né? E se eu tiver que fazer readaptações, estender prazos, é em cima desse monitoramento, é em cima dessa análise que eu consigo estabelecer, né? Não é simplesmente esperar chegar no final da execução do projeto para avisar que o projeto atrasou, né? Os atrasos às vezes acabam acontecendo por fatores até alheios à nossa vontade, né? Mas o importante é que a pessoa, o cliente final, seja avisado com antecedência, né? Não depois que já atrasou, até porque aí ele já percebeu, né? Eu tenho que avisar isso antes, ao longo do caminho, e é previsto, inclusive contratualmente, né, que atrasos podem ocorrer por diversos motivos, mas quais são as ações, ainda dentro do planejamento, que vão ser feitas para contornar essas situações. Por último, a fase de finalização. A fase de finalização, nós podemos dizer que elas também envolvem fases mais conceituais e algumas etapas ainda práticas, né? Por exemplo, a aceleração das atividades que eventualmente ainda não foram cumpridas, então é aquele momento mais crítico de um projeto, é quando você tem que entregar, se aproxima da fase de finalização, então aceleram-se as atividades ainda não terminadas e você já começa a realocar recursos. A realocação de recursos, a gente pode dizer que ela faz parte do encerramento de um projeto, né, da finalização de um projeto, mas ela, por sua vez, já starta o planejamento de um novo, né? Porque a partir do momento que eu começo a realocar recursos, quer dizer, eu começo a tirar recursos do meu projeto porque eles já não são mais necessários e começo a alocar esses recursos em outros projetos, eu comecei a planejar um novo projeto. Então elas são fases que acabam se interrelacionando. Elaboração de memória técnica desse projeto, isso também é importante, né? São documentos técnicos que vão relatar os acontecidos, né, ao longo desse projeto. Memória técnica porque facilita o nosso conhecimento, facilita, né, a busca por soluções, você ter relatos de projetos já executados. Quando eu me deparar com as mesmas situações, estou dando aqui um exemplo, né, em projetos futuros, você já sabe quais caminhos seguir, porque você já sabe o que deu certo e o que não deu, né? Isso é válido para qualquer situação dentro de um projeto, né? Desde o cálculo de recursos, né, físicos, recursos financeiros, recursos humanos e qualquer outra métrica que envolvam os projetos. E os acompanhamentos, que podem ser, estão sendo feitos ao longo do projeto, mas que também vão ser feitos posteriormente, né, para ver se depois de finalizado esse projeto ele realmente atingiu os seus objetivos, se eu posso, né, realmente finalizar esse projeto ou se eu vou ter que voltar, fazer alguma reprogramação, algum replanejamento para depois sim partir para a conclusão. Então tudo isso faz parte também da qualidade desse projeto, né, que envolve critérios específicos que serão abordados em momentos oportunos. Tudo isso que nós estamos falando, todas essas métricas, esse controle, esse planejamento, né, todas essas etapas, elas são necessárias, né, do ciclo de vida do projeto, elas são necessárias para evitar erros, né? Então temos aí uma cena clássica, né, do Titanic, né, que embora fosse considerado o navio mais seguro do mundo e que nunca afundaria, naufragou na sua primeira viagem. Então isso é um erro clássico de planejamento, de um projeto que não deu certo. Então tudo isso que nós falamos nessa videoaula e abordaremos em todas as demais, tem um único objetivo, evitar os erros, fazer com que o projeto aconteça de fato. Ainda em algumas definições, né, que envolvem toda essa fase de planejamento e de ciclo de vida, já comentamos também um pouquinho na videoaula passada, são os stakeholders.
né, que são termos técnicos que nós vamos nos habituando aí ao longo dos projetos, mas que nada mais são do que pessoas e organizações envolvidas com o projeto. Ou seja, todas as pessoas que de alguma forma têm ligação com o projeto que está sendo executado. Então, stakeholder é toda aquela pessoa que influencia ou sofre influência dos objetivos desse projeto. Bom, então nós temos aqui uma última imagem, né, dessa videoaula mostrando, ilustrando esse conceito aí de stakeholders, que são diversas pessoas, né, podem ser tanto clientes internos, ou seja, parte da equipe interna de desenvolvimento desse projeto, os clientes externos, patrocinadores, todos os envolvidos com esse projeto, mas que têm um único objetivo: fazer com que esse projeto seja concluído, né, fazer com que esse projeto consiga êxito. Então isso são os stakeholders. Bom, pessoal, por hoje nessa videoaula é isso. Agradeço aí pela presença de vocês em mais essa nossa videoaula. Espero que o conteúdo de hoje, né, tenha aí atendido as expectativas de vocês. Deixo aqui todos os meus contatos novamente, né, em caso de dúvidas, qualquer coisa, podem entrar em contato por e-mail, pelo Skype, pela nossa plataforma. O importante é que você, de fato, entre em contato, tire suas dúvidas, né? Espero que com isso a gente consiga aí te ajudar nessa missão de compreender um pouco mais sobre projetos. Então é isso e até a nossa próxima videoaula.